A palavra de Deus esteja sempre nos teus lábios. Medita nela dia e noite, para observares tudo o que está escrito na lei, e serás feliz em todos os teus caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Celebramos hoje a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. Já no domingo, ao celebrarmos o Dia da Bíblia, celebrávamos também alguns dos seus feitos, porque ele dedicou a sua vida a traduzir a Bíblia para o latim, a Bíblia que veio a ser conhecida como a Vulgata, a que mais se usava. E assim, por intercessão deste santo, rezamos para que nós também, nas nossas vidas, possamos traduzir o Evangelho, traduzir a Sagrada Escritura nas próprias vidas, de modo que quem olha para nós possa também ler o Evangelho, ler a Sagrada Escritura na nossa vida. Rezamos pelas intenções de Dom Luís Lisboa, bispo de Pemba, e intenções da família de Gouveia, pelas intenções de Rita e Saúl, pelas intenções da família Lessa Muniz. Rezamos pelo dom da vida de Derek Jerônimo, no seu 31º aniversário de vida. A ele vão os nossos parabéns. Rezamos também pelos nossos irmãos doentes, Zélia Coelho, Senhor Costa, Carlos Gouveia, Irene Gouveia e Luciano. Rezamos pelos nossos benfeitores, vivos e defuntos. Rezamos também por alma de José Luiz, Carlos Lopes, Eugênia Jardim, Olivia Bettencourt Rey, as almas do purgatório, de modo particular as que mais precisam de ajuda. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo o dom de saborear a Sagrada Escritura e de a viver intensamente, fazei que o vosso povo se alimente cada vez mais com a vossa palavra e encontre nela a fonte da verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse aos seus amigos: na verdade, eu sei muito bem que é assim. Como pode um homem ter razão contra Deus? Se ele quisesse discutir com Deus, nem uma só vez, nem uma vez de 1000 poderia responder-lhe. O coração de Deus é sábio, a sua força é grande. Quem se lhe opôs e saiu ileso? Ele desloca as montanhas sem elas saberem e as derruba no seu furor. Sacode os alicerces da terra e abala as suas colunas. Dá ordens ao sol e ele não nasce, e põe em selo sobre as estrelas. Sozinho ele estende os céus e caminha sobre as ondas do mar. Criou a Ursa Maior e o Orion, as Pleiades e as constelações do sul. Faz prodígios insondáveis e maravilhas sem conta. Se vier junto de mim, não vejo. Se passar ao meu lado, não o sinto. Se apanhar uma presa, quem lhe impedirá? Quem lhe dirá que estás a fazer? Comeria eu então responder-lhe e encontrar argumentos contra ele? Embora eu tivesse razão, não devo replicar. Só tenho de implorar aquele que é meu juiz. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, não tenho a certeza de que escutasse a minha voz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, chegue até vós a minha súplica. Senhor, chegue até vós a minha súplica. A vós clamo, Senhor, todo dia. Estendo para vós as minhas mãos. Fareis vós maravilhas entre os mortos. Irão levantar-se os defuntos para vos louvar. Senhor, chegue até vós a minha súplica. Haverá no sepulcro quem fale da vossa bondade ou da vossa fidelidade no reino dos mortos? Serão conhecidas nas trevas as vossas maravilhas, na terra do esquecimento a vossa justiça. Senhor, chegue até vós a minha súplica. Eu, porém, clamo a vós, Senhor. De manhã a minha oração sobe à vossa presença, porque me afastais de vós, Senhor, porque escondeis de mim o vosso rosto. Senhor, chegue até vós a minha súplica. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Considero todas as coisas como prejuízo para ganhar Cristo e nele me encontrar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos iam a caminho de Jerusalém, quando alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: as raposas têm as suas tocas
e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois disse ao outro: segue-me. Ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Disse-lhe Jesus: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda outro: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família. Jesus respondeu-lhe: quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aquele que não conhece as Escrituras não conhece o poder de Deus, nem a sua sabedoria. Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Isto diz-nos São Jerônimo, que Jesus Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. E se nós conhecemos este poder de Deus, e se nós conhecemos esta sabedoria de Deus, quer dizer que nos familiarizamos com a Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura de hoje, no Evangelho, apresenta-nos Jesus a caminho de Jerusalém. Vai com ele um grupo dos seus discípulos. Mas durante esta caminhada aparecem outros candidatos que nós ouvimos aqui a manifestarem o desejo de seguir a Jesus Cristo. O primeiro deles diz: seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus, ao responder-lhe, diz que as raposas têm as suas tocas e as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não era um marginal, porque podemos pensar que o fato de não ter onde reclinar a cabeça, vivia nas pontes ou dormia no caminho. Não é exatamente isso. Muitos dos seus amigos e conhecidos o acolheram e ele tinha um lugar, sim, onde reclinar a sua cabeça. O que ele quer nos transmitir com essa afirmação mostram, para além da indigência e pobreza que podem transparecer, mas sim a liberdade em seguir Jesus Cristo. Para seguir a Jesus requer-se uma certa liberdade. Acho que é por essa razão que os padres não têm a sua casa própria. Eles encontram-se sempre na missão onde são chamados a trabalhar.
Isto mostra a mobilidade e a liberdade que eles devem ter, de não se fixar num único sítio, mas sim caminhar para onde são chamados a anunciar a boa nova. E encontramos também um segundo candidato. Este é convidado por Jesus Cristo. É o próprio Jesus que lhe diz: segue-me. E este pede a Jesus, dizendo: deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. A leitura não nos diz se o pai já estava morto ou não, mas supõe-se que era um filho que tomava conta do seu pai. E ao afirmar isto, diz que só podia seguir a Jesus depois de sepultar o seu próprio pai. O que quer dizer que pode acontecer em um dia, em um ano, em 10 anos, e não se sabe. Mas o convite de Jesus não pode esperar. A resposta deve ser imediata, aqui e agora, porque não se pode esperar. É por essa razão que Jesus responde que deixa os mortos sepultarem os seus mortos, pois o Evangelho não pode esperar. Não podemos adiar o anúncio do Evangelho. O convite que Jesus nos faz transcende as nossas necessidades familiares. Há muita coisa que pode nos prender e nos impedir de ir e anunciar o Evangelho, tal como a família, a cultura e a tradição. Mas Jesus pede-nos que nos livremos desses laços que nos podem prender e assim respondermos prontamente o anúncio do Evangelho. O terceiro e o último candidato a seguir a Jesus, ele também manifesta seguir a Jesus Cristo, mas pede também para ir despedir-se da sua família. E Jesus responde-lhe: quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Nós vemos aqui um convite que não permite duas medidas: avançar e recuar. O Evangelho, ao começar, diz-nos que Jesus ia a caminho de Jerusalém. E temos uma música que se canta muito agora, com este título de Jerusalém, que diz: Jerusalém é a nossa casa, é a nossa pátria. E Jesus está a caminho de Jerusalém e ele sabe o que vai lhe acontecer. Mas neste caminho em direção a Jerusalém, ele não quer ir sozinho. Por isso faz este convite para que os discípulos o sigam. Mas neste caminho de dirigirmos-nos a Jerusalém celeste, não há avanços e recuos. Uma vez que nos pomos a caminho, é para continuarmos, independentemente daquilo que vier a acontecer. Temos que nos manter firmes no nosso caminho. Quando fazemos a decisão de servir a Deus e de servir o seu povo, não devemos recuar. Somente quem de fato conhece a sabedoria de Deus, conhece o poder de Deus, que é Jesus Cristo, o poderá segui-lo até onde ele for, sem recuos,
sem condições. E nós também somos convidados ao celebrarmos hoje esta memória de São Jerônimo, que ele se deixou iluminar por esta palavra de Deus para melhor conhecer a Jesus Cristo, a nos familiarizarmos com a Sagrada Escritura, para melhor conhecermos a Jesus que nos faz este convite. Só conhecendo a Jesus, poder de Deus e sabedoria de Deus, é que podemos ser capazes, nas nossas vidas, de traduzir o Evangelho. O Evangelho está em língua complicada para os nossos irmãos, que cada um dos nossos irmãos, ao olharem para mim, ao olhar para si, caríssimo irmão e caríssima irmã, possa ler o Evangelho na sua vida e assim ele também se comprometer a seguir a Jesus Cristo. Então que São Jerônimo interceda por todos nós. Assim seja. Irmãos, também hoje o Senhor nos convoca para a mesa da palavra e do pão. E estejamos atentos e disponíveis para nos tornarmos discípulos, invocando sobre nós o Espírito do ressuscitado. Rezemos dizendo: dai-nos, Senhor, um coração fiel. Dai-nos, Senhor, um coração fiel. Por todo o povo batizado, para que responda ao dom da vocação em Cristo, com seu sim humilde, precioso aos olhos de Deus, oremos ao Senhor. Dai-nos, Senhor, um coração fiel. Por todas as pessoas que andam em busca da verdade, para que conheçam a boa nova do Evangelho através do diálogo com os cristãos, oremos ao Senhor. Dai-nos, Senhor, um coração fiel. Pelos discípulos da palavra e da caridade, para que as canseiras do ministério os tornem fortes e alegres no compromisso de partilharem com os homens o amor de Deus, oremos ao Senhor. Dai-nos, Senhor, um coração fiel. Por todos aqueles que perderam a fé, para que o testemunho dos crentes crie uma interrogação perante a indiferença e as dúvidas de fé, oremos ao Senhor. Dai-nos, Senhor, um coração fiel. Por todos nós que hoje respondemos ao chamamento desta Eucaristia, para que o seguimento nos torne mais irmãos e renove o nosso coração, oremos ao Senhor. Dai-nos, Senhor, um coração fiel. Rezamos também neste dia pelo nosso irmão Derek Jerônimo, no dia do seu aniversário natalício, para que possa ser um discípulo fiel de Jesus Cristo. Oremos. Dai-nos, Senhor, um coração fiel. Senhor nosso Deus, apresentamos com humilde confiança as nossas necessidades. Confiamos na vossa providência para que se realizem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que a exemplo de São Jerônimo, depois de termos meditado na vossa palavra, nos aproximemos dignamente do vosso altar para vos oferecer o sacrifício da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, aclamando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com os nossos bispos Bute e Danque e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, José Luiz, Carlos Lopes, Eugênia Jardim, Olívia Bittencourt Rei, as almas do purgatório e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, seu castíssimo esposo São José, São Vicente, Santa Luísa e os santos da nossa devoção, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. E o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Santo Cristo, guarde minha alma para a vida eterna.
Alimentei-me com a vossa palavra e o meu coração exultou de alegria, porque sobre mim foi invocado o vosso nome, Senhor Deus do Universo. Oremos. Este alimento que recebemos, Senhor, ao celebrar com alegria a festa de São Jerônimo, desperte os corações dos vossos fiéis, para que, meditando sempre na Sagrada Escritura, vejam o caminho a seguir e, seguindo-o fielmente, alcancem a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amanhã, 1º de outubro, é a memória de Santa Teresa do Menino Jesus e também o mês do Rosário. Em maio, rezamos o nosso Rosário em família, porque nem podíamos vir à comunidade cristã para nos encontrarmos. Este mês é diferente, porque já somos permitidos de nos encontrarmos e juntos rezarmos. A partir de amanhã, convidamos a todas as famílias e a todos os cristãos a se empenharem na reza do terço. Diz-se que quem recitar o rosário obtém a indulgência plenária. Então nós também, como caminho de obter as indulgências que a Igreja nos concede ao rezar o rosário, manifestaremos esta nossa união com Nossa Senhora no nosso discipulado, rezando o terço e meditando os mistérios da nossa salvação. Fica lançado o convite para juntos rezarmos o terço. Pode ser o terço individual, por família ou por comunidade cristã. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.